A paz do Senhor, todos os amigos, irmãos que nos acompanham no Daily Devotions, o devocional diário da AD Gravataí, nossa igreja, a nossa família. E hoje comentando, nesse 14 de junho, o livro de 1 Reis, capítulos 12 e 13, e estamos então agora nesse momento em que Jeroboão, ele é declarado rei sobre Israel, ou seja, as 10 tribos do norte. E Roboão, ele tem a fidelidade das tribos do sul, Judá e Benjamim, e ele é da linhagem de Davi, de Salomão, Davi, e o Jeroboão era um que havia, de certa forma, se rebelado contra Salomão, fugiu para o Egito e agora retornou e o povo fez rei sobre eles. Agora Roboão, ele está se preparando para um conflito, uma guerra contra Jeroboão e as tribos de Israel do norte. E aí o Senhor envia um profeta, um homem de Deus, para anunciar, para falar com Roboão, para ele não ir lutar contra os seus irmãos, que eram os israelitas. Este era Semaías, E assim ele foi e entregou a mensagem de Deus a Roboão. E Roboão então fez o povo retornar para casa e não subiu a peleja contra Jeroboão e Israel. Bem, aí nós vamos ver que Jeroboão, ele traça uma estratégia e estabelece lá mesmo para o norte de Israel, escolhendo Betel e também Dan, que Dan ficava mais ao extremo norte de Israel, acima da Galileia, e ali Betel fica mais ao sul da área norte de Israel. Então ele, estrategicamente, uma vez que o povo de Israel tinha o uso de ir a Jerusalém, ao templo, adorar ao Senhor, a sacrificar ao Deus de Israel, ele então estabeleceu lá em Dan e em Betel altares, o altar de Betel com ídolos, e ele estabeleceu sacerdotes do povo. Qualquer um que desejasse ser sacerdote, ele poderia ser, não mais aqueles que eram da linhagem dos levitas, e também da linhagem de Arão. O Roboão, ou seja, o Reino do Sul, permaneceu com esses fundamentos e critérios, E assim ele fez, então, fez bezerros de ouro e proclamou uma festa para que o povo de Israel, das 10 tribos, não precisassem descer a Jerusalém, e ali ele fez no 15º dia do 8º mês. Ele estabeleceu esse dia que ele escolheu e em Betel ele ofereceu sacrifícios, bezerros para sacrificar. Isso desagradou muito o Senhor. E um homem de Deus, o Senhor, ele envia um profeta novo, e ele vai de Judá para até Betel. E lá ele profetiza contra o altar de Jeroboão, o altar de Betel. E dizia altar, altar, e falou que ali seriam mortos e sacrificados, queimados ossos humanos, E ele disse que se levantaria um rei por nome Josias, da linhagem de Davi, e ele reinaria para colocar em ordem a casa do Senhor e para mostrar que a profecia ela era uma mensagem divina. Disse: esse altar vai rachar e as cinzas vão cair por a rachadura. E justamente aconteceu como o profeta falou.
E Jeroboão quis deter esse profeta, estendeu a mão para ordenar, prender, e a sua mão ela ficou paralítica. Ele não pôde mais mexer com aquela mão, e assim que ele clamou o profeta para que orasse e a sua mão voltasse ao normal. O profeta orou e ele retomou então os movimentos do seu braço. É algo muito importante que aconteceu. Aí Jeroboão reconheceu o moço como um homem de Deus e convidou ele para vir até a sua casa, comer, e daria presentes para ele, mas ele não. Deus disse que não era para ele comer pão, ou tinha que voltar inclusive por outro caminho. E essa conversa chegou até um profeta velho que ali estava. E o profeta velho se interessou para ver esse profeta, esse homem, e foi conversar com ele. E era algo muito extraordinário, porque conferiu o que a palavra desse profeta jovem falou. E o profeta velho, então, quando convidou ele para ir para sua casa, ele disse, não posso ir. Não, mas aí o profeta velho engana ele, mente para ele de que o anjo havia dado uma outra palavra para ele voltar, sim, com o profeta velho. E isso foi muito uma desobediência, Não, ele não ficou firmado naquilo, na convicção dele. E ele foi com o profeta velho, desobedeceu, e daí veio a consequência da morte. E nesse momento, o profeta velho, ele chora e lamenta a morte desse profeta, do profeta novo. Ah, meu irmão, é como a gente diz, é o irmão que mata o irmão e chora no velório. É algo muito triste, o que aconteceu também com este homem. Mas assim nós percebemos que Israel está vivendo, então, um sério dilema, vai agora viver também instabilidades, reis maus das tribos do norte, também reis no sul equivocados, mas outros também que retomavam o caminho do Senhor, derrubavam os altares. Tudo isso vamos acompanhar nas leituras dos próximos dias. Mas Deus, ele está agora tratando com Jeroboão, porque ele não se arrependeu dos seus maus caminhos. E assim Jeroboão e a sua dinastia, ela foi eliminada da face da terra. O livro de Atos dos Apóstolos, é lindo Atos, que narra os detalhes da história da caminhada da igreja nos seus primeiros dias. E ainda estamos no cenário em que Saulo de Tarso. Imagine aquele perseguidor, homem mau. Eu fico buscando, como que os crentes na época, eles, talvez muitos muito felizes, alegres, pela conversão dele, outros preocupados, preocupados, e na verdade ele ainda, nos seus primeiros momentos, não tinha a credibilidade que os apóstolos, discípulos gostariam, porque poderia ser apenas uma maneira de se infiltrar e depois prender os cristãos. Mas não, a conversão de Paulo foi genuína e ele precisou de um Barnabé, que leva ele até os discípulos, os apóstolos, e dá testemunho dele, e assim firma no apostolado, Saulo, junto com a doutrina dos apóstolos, ensinando e pregando Jesus como o Messias. E a igreja ia crescendo, ela estava em paz, talvez tinha realmente perseguição, conflito, mas a igreja estava em paz e ela foi desenvolvendo. Pedro operando milagres extraordinários, como o de Enéas, de Dorcas, ressuscitou aquela mulher que já estava pronta para ser sepultada, E ela estava em Jope, onde Pedro se dirigiu, e lá ele fica, na casa de Simão, até também outros eventos extraordinários acontecer na vida de Pedro.
Glória a Deus. O Salmo, ele é messiânico, o Salmo de Davi, ele fala de coisas extraordinárias, né, do pacto, da aliança de Davi, o sentimento dele pelo templo e também de Deus com ele. Provérbios 17:6 também é maravilhoso, porque ele fala: os netos são coroa de honra para os idosos. Os pais são o orgulho de seus filhos. Que Deus nos ajude assim sermos.